voltando aqui a essa ministração, a gente sabe que pode ter um invasor no nosso território e nós usamos a autoridade em Cristo Jesus para poder acabar com toda a ação do mal e atormentarmos o inimigo para que ele saia do que é nosso. A gente percebe que a natureza dele é exclusivamente matar, levar as pessoas para a sarjeta, para a miséria, a tal ponto de que elas sejam literalmente destruídas. Jesus mesmo disse que o currículo do inimigo, do diabo, era esse, em João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio trazer vida abundante. Às vezes as pessoas atribuem o roubar, o destruir como uma prova que Deus está colocando, e é uma mentira, é um engano, não é verdade. Jesus veio trazer vida, a vida divina para nós, e essa vida abundante. Bom, mas a gente entende que, embora a gente tenha um território, certo? E a gente usou a nossa autoridade, o inimigo não resistiu ao poder do nome de Jesus, devemos entender um outro fator importante também. Muitas pessoas exercem autoridade no nome de Jesus e às vezes hoje não é mais uma ação do diabo operando. Você percebe? Não é mais uma ação demoníaca agindo. Claro que ele está por detrás de tudo aquilo que leva a gente para baixo. Mas nós precisamos então agora entender que nem tudo mais é uma ação demoníaca, mas uma cegueira espiritual. Ou seja, uma falta de conhecimento que nós não temos e somos pegos, sabe? Nos tornamos cativos do inimigo por causa dessa falta de conhecimento. Ou seja, é onde aquilo que nós não conhecemos, o que não conhecemos, ou melhor dizer para você aqui, o que não conhecemos, muitas vezes, nos tornamos refém daquilo, certo? Deixa eu melhorar aqui para você. O que você não conhece, o inimigo pode usar, certo? Para impedir que você não avance. A sua falta de conhecimento pode ser uma porta aberta para que o mal engane você. Então, cada vez que você conhece algo, uma luz começa a se clarear, certo? Em determinada área, e aí você percebe o que você precisa mudar e o que você precisa conquistar. Cada vez que conhecimento chega, você começa a aguçar sua visão para conquistas em Deus, para realizações e avanço do reino, para glorificar o nome de Jesus. E dentre outras coisas, você tem que perceber que, embora você tenha autoridade em Cristo Jesus, porque você olha homens e mulheres orando, exercendo autoridade, mas coisas não acontecem na vida dela. Você já parou para pensar sobre isso? Porque muitas pessoas sinceras repreendem o inimigo, mas parece que as coisas não estão funcionando na vida delas. O que será que é isso? Já parou para pensar? Bom, eu quero conversar com você sobre três coisas, e você não pode esquecer isso. Três coisas, certo, que atrapalham o seu domínio de território. Ou seja, o domínio de território. Três coisas que você deve perceber que atrapalham os domínios de território e que o inimigo pode usar aquilo para impedir que você conquiste, que você avance. A primeira coisa que eu quero conversar com você, você tem que anotar isso aí, certo? Primeira coisa significa procrastinação, certo? Procrastinação é uma palavra hoje muito conhecida para alguns, mas para outros não. O que é procrastinação? Procrastinação é você deixar, resumidamente falando, as coisas para depois, não é? Demorar em realizar aquilo, né? Adiar o que você tem que fazer hoje. Você percebe?
Se você compreender que tem coisas que você tem que fazer diligentemente hoje, certo? Que é importante para o seu desenvolvimento, mas você coloca na sua cabeça, bom, amanhã eu posso resolver isso também, né? Amanhã eu posso trabalhar nisso também. Isso pode ser um empecilho para a tua vida, para o avanço, e você perder grandes oportunidades. Aparece hoje, e o inimigo, claro que colocou esse sentimento na cabeça das pessoas. Bom, se apareceu hoje, vai aparecer amanhã. Está errado. O que aparece hoje é um degrau para que você receba algo maior amanhã. E aí você negligencia essas coisas hoje por parecer pequenas, mas é ali onde está o seu impulso de conquista, o seu impulso de vitória, de sucesso na tua vida, em Jesus Cristo. Você percebe isso? Seja lá em qual for a área, nos negócios, no ministério, as oportunidades que aparecem para a tua vida são sinais de Deus para que fidelidade se manifeste naquelas pequenas coisas que são oportunidades, mas que te impulsiona para um degrau maior. Se você negligencia essa pequena, você não vai conseguir subir para outra. Você percebe? Então, procrastinação, deixar as coisas para depois pode ser um grande empecilho para você. Deixa eu ler com você aqui. Olha só. Vamos lá aqui em Efésios. Eu preciso que você abra a sua Bíblia comigo e leia comigo aqui. Vai te ajudar e eu tenho plena certeza disso, certo? Bom, no capítulo 5 de Efésios, no versículo 15, diz o seguinte, olha só. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenha cuidado com a maneira que vocês vivem. Que não seja como insensato, mas como sábios. Seja imprudente, desapercebidos, voadores. É praticamente isso aqui, né? Ou seja, pessoas que estão na procrastinação. Tenha cuidado, perceba como você está vivendo, não é? Viva não como insensato, mas como sábio. Como é viver como sábio? O que a Bíblia fala? O que é a vida de um sábio? Eu vou lhe explicar aqui, versículo 16. Olha só, vamos ler versículo 15 e 16 para pegar a caminhada aqui? Olha só, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Olha, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Você percebe que o sábio, ele não dispensa oportunidade, ele não deixa as coisas para depois. Se tem uma resolução acontecendo agora, se eu sei que eu posso resolver isso agora, isso cria para mim um ponto de desenvolvimento para coisas maiores em Deus. Você percebe isso? Agora veja como isso é tão grave, como a procrastinação é tão grave, que o próprio Provérbios, né? Provérbios é sem comentários, é um livro também profundo, né? Mas olha só, eu quero te ajudar aqui. Quero que você perceba que abra no capítulo 6 comigo. E a gente vai ler, certo? Esse capítulo 6, a partir do versículo 6. Capítulo 6. A partir do versículo 6, anote aí. Leia esses versículos comigo e vamos caminhar um pouco. A partir do capítulo 6, verso 6. Vamos lá. Diz assim: observe a formiga, preguiçoso. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Tá vendo? Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento.
ela sabe colocar na conta bancária dela o que ela vai colher, né? Quando vem fases da vida. Ou seja, ela nos ensina a aprender a poupar as coisas. Você percebe? Através da diligência, que às vezes as pessoas confundem diligência com ativismo, né? Não tem nada a ver. O ativismo, ela não traz recursos para você, não amplia a sua prosperidade. Diligência, sim. Você percebe? Então vamos continuar. Versículo 9. Versículo 9. Vamos lá. Vou ler com você de novo, tá certo? Verso 9. Leia comigo, verso 9. Olha lá. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Veja lá comigo. Diz assim: tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Peraí, assaltante e homem armado, está falando da mesma coisa aqui? Homem armado que aponta a arma e pega o que é seu. Lembra quem é esse homem armado, esse assaltante? Lembra quem é? O inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Você percebe aqui que quando a pessoa deixa as coisas para depois, não sai do lugar, não avança, fica na procrastinação, o resultado final de tudo isso na vida delas é o quê? É ser roubada na vida. É não desfrutar do melhor. Em vez dela avançar, correr, produzir, certo? Despertar as riquezas que existem dentro dela. Falando nisso, nós temos até um livro, Despertando Riquezas em Você. Você pode adquirir aí. Nós vamos colocar na descrição do vídeo. Despertando Riquezas em Você. Quando você entende que a diligência é algo impressionante, você avança agarrando-se à prosperidade, certo? Tomando posse daquilo que é seu, agindo, certo? Quando as oportunidades batem à sua porta, você avança nisso, meu querido, minha querida, pode ter certeza. As fases que virão, aparentemente difícil, vai tocar você. Você percebe isso? Então, procrastinação é uma das coisas que atrapalham o seu desenvolvimento. A segunda coisa que eu quero conversar com você é sobre inconstância. Oh, que coisa terrível. Enquanto que muita gente deixa as coisas para resolver depois, as outras começam as coisas e não terminam. Inconstantes. Ou seja, todo inconstante tem a falta de perseverança. A perseverança, olha aí, só, ela anda coligada com a fé. A perseverança é a conexão da sua prosperidade. Pessoas perseverantes são pessoas fiéis e ela tem um conector sobrenatural que traz para ela recursos, traz para elas sucesso, traz para ela todos os benefícios de Jesus de uma forma sobrenatural. Aonde ela está, perseverante está, o planeta, o universo, o mundo físico, começa a trabalhar para trazer para ela o suprimento que ela necessita. Você percebe isso? É exatamente isso. Acredite no que eu estou dizendo. Agora o quê? O que é que o inimigo busca? Levar as pessoas, essas pessoas inconstantes, são pessoas que são criativas, têm inúmeras ideias, mas não finalizam as suas ideias. E aí você vê que elas têm tendência para mudar de ideia o tempo todo, constantemente. Ela facilmente, a tendência dela é mudar de ideia e mudar de opinião. Ou seja, essa pessoa que muda de ideia, né, muda de opinião, muda de atitude, são presas fáceis para ser manipuladas e o mundo aí, as pessoas que são más, que conhecem esse princípio
Ele tem a capacidade de ludibriar, de enganar, de persuadir, manipular esse tipo de gente. Você percebe? Pessoas inconstantes. E não foi isso que Deus quis, que Deus quer para nenhum de nós. A Bíblia diz aqui em Tiago, você já sabe, eu vou só repetir esse versículo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, certo? Tiago, livro de Tiago, no capítulo 1 de Tiago. Estou abrindo a minha Bíblia e espero que você abra a sua também. E você leia comigo, certo? Olha só o que, é que a palavra de Deus nos ensina aqui, ó. Vou ler com você Tiago capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: olha só, que a palavra fala. Não pense, certo? Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Que pessoa que não vai receber coisa alguma do Senhor? Ele vai explicando. Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tem pensamento dobre, dois pensamentos, e não é constante, é inconstante em tudo que faz. Ou seja, ela pensa uma coisa hoje e amanhã já pensa diferente. Não tem firmeza, fundamento. Todas as pessoas que não têm fundamento são pessoas suscetíveis a serem manipuladas. Elas, embora lá dentro do coração sejam líderes espetaculares, mas não entendem a sua dimensão de potencial. E aí, ideias surgem para elas se firmarem, se fundamentarem, perseverarem, porque toda a ideia praticada tem que acontecer desafios para que ela se enraize e possa produzir isso. Então, as situações não são só as adversárias. As situações, na verdade, são treinamentos para enriquecer a sua prosperidade, você atrair aquilo que Deus tem para você de uma forma em que nada vai derrubar aquilo. Você percebe isso? Acredite no que eu estou falando. Então, esse ponto é importante que você pegue. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque você deve estar vivendo isso. Outras pessoas estão sugando do seu potencial. Deixa eu ler uma coisa aqui para você. 2 Pedro, 2 Pedro, certo? Isso me faz lembrar de 2 Pedro, no capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte, 2 Pedro 2,14, olha só. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem, guarde isso, viu? Iludem os instáveis e retêm o coração exercitado na ganância. Malditos, olha que coisa. Eles o que? Induzem os instáveis, ou seja, os inconstantes. Essas pessoas que estão falando de mestres, de líderes, pessoas que explicam as coisas, uma liderança, né, muitas vezes são más, manipuladoras. Pegam essas pessoas, em vez de transformá-las em homens e mulheres de sucesso, de conquista, de líderes, para avanço do reino, acaba dominando elas, colocando, incutando na cabeça dela um sentimento de escassez e necessidade, e aí, em vez de viverem o melhor de Deus para a vida delas, acabam o seu potencial, né, aquilo que existe nelas, aquele potencial grandioso, acabam dando nas mãos de quem não merece. Essas pessoas inconstantes. Então, se você conhece alguém assim, ou se você é assim, isso é que está impedindo o seu domínio de território. E é necessário você trabalhar nessa área. É importante para você. Logo aqui, eu quero pular para a terceira coisa. A primeira que eu falei para você foi procrastinação, a segunda foi inconstância, e a terceira, essa daqui também é impressionante, é infidelidade. Você sabe que infidelidade significa deslealdade, né?
traição, enganar. Toda pessoa que é infiel, ela é desleal. Ela trai, ela engana. Então, o que é que você percebe sobre deslealdade? Quando você não honra alguém, quando você não tem um sentimento no seu coração de confiança, e aí eu não falo só na área matrimonial, na traição entre cônjuge, não estou falando sobre isso só, mas quando a pessoa é infiel a Deus, ela é infiel aos homens. Acredite nisso? Você quer ver alguém de confiança do seu lado? Você quer ver alguém que você pode liberar certas coisas, certos níveis, para que essas pessoas caminhem com você, certos acessos? Sabe como? Vendo se ela é fiel a Deus. Se ela ama a Deus, certo? Se ela ama a Deus, eu vou te dar uma dica muito importante. Se você andar com a pessoa e você ver que ela é fiel a Deus, ela vive em intimidade com Deus e a sua palavra, e ela ama a família dela, ela cuida da família dela, então você tem aí um líder que pode andar com você, certo? Quando você não vê essas características na vida dessas pessoas, você observa ela não cuidando da sua família e diz que ama a Deus, então está tudo errado, certo? Se ela diz que ama a Deus, né? E não cuida da família dela, pode ter certeza, tem algo errado aí acontecendo. Então você não pode botar sua confiança nisso. Então, quando você vê, percebe que é importante que haja um sondar interno de coisas que estão acontecendo na sua vida, você vai perceber se você está sendo uma pessoa leal ou desleal, tá certo? Leal com o outro, leal com Deus. Leal com Deus, principalmente, e leal com o outro. Agora, quando você não está agindo assim, isso está trazendo um empecilho muito grande. Como é que eu sei que eu sou desleal comigo mesmo? Porque às vezes a gente não enxerga que eu estou sendo desleal com Deus, estou sendo desleal comigo mesmo, estou sendo desleal com o outro. Como é que eu percebo isso? Bom, você percebe pelas reações que estão acontecendo na sua vida. Bom, se a reação não está boa, as consequências não estão boas, bom, aí pode ser uma das respostas para você. Se você não está gostando do que você está vivendo, você tem que sondar e ver se você não está sendo infiel de fato. Você percebe? Por quê? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui interessante no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, certo? Provérbios, né? A gente aprende muita coisa. No capítulo 13. Você pode ir lá comigo. No capítulo 13, nós vamos ler esse versículo que diz o seguinte: Provérbios, capítulo 13, certo? Provérbios 13, versículo 15, que fala o seguinte, olha só. Provérbios 13, versículo 15, nós aprendemos o seguinte. Olha só. O bom entendimento conquista favor. Escute isso. O bom entendimento conquista favor. Mas o caminho do infiel é áspero, cheio de espinho. Não tem nada a ver com o que Jesus falou sobre pastos verdejantes, veredas da justiça, no Salmos 23, né? Refrigério de alma. Olha, você percebe isso? As direções de Deus são aplanadas. O caminho de Deus é um caminho abundante. Acredite nisso. Acredite. Isso, em meio às provas e dificuldades que se sobrevêm a nós percebemos que nós estamos avançando, conquistando, tendo sucesso, multiplicando. Mas aqueles infiéis sempre estão pisando nos espinhos, andando de pés descalços, porque o evangelho, ele calça a gente, nos protege de espinhos, né, que querem armar os laços do passarinheiro, protege a gente e faz a gente andar em uma vida abundante.
sobre essas situações, mas aqueles infiéis não. Os infiéis sempre estão se ferindo, um caminho áspero, cheio de dor. Você quer saber então se você está sendo uma pessoa fiel? É se a estrada da sua vida está sendo uma estrada de dor ou de regozijo, certo? Isso demonstra dor ou regozijo. Então, os caminhos dos infiéis sempre são caminhos que provocam sofrimento, mas daqueles fiéis não, não é? Deixa eu te mostrar uma outra coisa perigosa na vida daqueles infiéis. Olha só, eu quero que você pule, só um capítulo aqui, passe para o capítulo 11, capítulo 11 de Provérbios, versículo 3, olha o que é que diz, versículo 3. A integridade dos justos os guia, a integridade do justo os guia, ou seja, a integridade deles é que dão a direção para eles seguirem, a integridade do justo, né? Ser íntegro. Mas perceba uma coisa, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Ou seja, a própria falsidade dos infiéis é que acabam com ele. Então, o infiel, ele se autodestrói. Ele mesmo fabrica uma bomba, relógio, para ele se explodir, entende? Ele acaba destruindo a própria vida porque é um infiel. Então, você vai ver pessoas caminhando e nada dando certo, se machucando o tempo todo, e depois sofrimento após sofrimento, levando ele a se destruir aos poucos. Você pode olhar, ali está uma pessoa que não anda em fidelidade, não é uma pessoa fiel. Então aí nós temos o quê? Nós temos, em primeiro lugar, o quê? São três coisas, não é? Olha, três coisas. Aqui a primeira. Três coisas que impedem, atrapalham seu domínio de território. Primeira coisa é o quê? Procrastinação. A segunda coisa é inconstância, pessoas inconstantes. E a terceira coisa é infidelidade. Se você retirar isso da sua vida, ou se você já tirou, que bênção. Não existe isso em você, você está avançando em Cristo Jesus. Mas se existem essas três coisas, é essas coisas que têm atrapalhado o seu domínio, que têm atrapalhado o seu sucesso, o seu avanço, o melhor de Deus para você dominar, que é a vontade de Deus. Que você passe a sua vida aqui não sendo escravo, não sendo manipulado, mas dominando, avançando, seguindo em frente. E a minha oração em nome de Jesus é que você possa estar conectado comigo. Eu oro para que as comportas de Deus se abram para você. Que seus olhos espirituais contemplem as dimensões do que Cristo te deu como herança. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro para que testemunhos poderosos se manifestem na sua vida. Eu oro em nome de Jesus para que você possa avançar, empreender ideias dinâmicas se manifestando e você possa viver na perseverança, avançando, seguindo no nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode ver na descrição dos nossos livros, aqui embaixo tem Despertando Riquezas em Você e Perseverança, o poder que atrai o sucesso. Vai te ajudar. Eu oro para que o Espírito Santo te ilumine nessa verdade, te ilumine nessa palavra. Bom, em nome de Jesus, espero ter te ajudado. Se você está me assistindo pelo YouTube, se inscreve aí no nosso canal, aperta curtir, a notificação, em nome de Jesus. Mas se você está me assistindo, pelo Instagram, segue a gente no Instagram, tá bom? E no Facebook, você compartilhe com as pessoas, tá? Todas essas três, eu estou aguardando o seu comentário. Se essa mensagem foi boa, bênção para você, primeiro agradeça a Deus por ter me usado, ao Espírito Santo por ter me usado para você, certo? Agradeça a Ele e comente o que aconteceu com você depois dessa mensagem. Fica na paz, um abraço e até a próxima em nome de Jesus.